pessoas mais carentes, das pessoas necessitadas, ó Senhor, das crianças abandonadas, dos órfãos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que essas entidades de caridade possam ser sempre alcançadas pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Deus. Que onde houver uma necessidade, Senhor, agora mesmo, Senhor, onde houver uma necessidade, que o Senhor providencie, que o Senhor levante, Pai, aí empresários, pessoas de posse, que essas pessoas possam se compadecer, Pai, e compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor tem dado a elas. Ó Deus, em nome de Jesus, que a Tua misericórdia possa alcançar também o coração das pessoas, Pai. Que o Teu amor possa iluminar os corações nesse sentido, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Não falta pão, Senhor, falta divisão. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser pessoas conscientes e que nós possamos compartilhar, Senhor. Que nós mesmos, mesmo com aquilo, com o pouco que temos, Senhor, possamos estar engajados, Senhor, em alguma obra de caridade, em algum órgão que esteja precisando e carecendo da nossa ajuda, Pai. Move a Tua igreja nesse sentido, Senhor. Levanta a Tua igreja também nesse sentido, Pai. Como o Senhor já tem feito, Senhor. E o Senhor continue abençoando cada projeto, Pai, cada ideia, cada pessoa, Senhor, que o Senhor tocou nesse sentido, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Você pode se assentar? Como é o nome dele? Renato. Ao final nós vamos fazer essa oração. O irmão Ricardo falando, eu me recordei de um outro caso que aconteceu também esses dias, mesmo tipo de situação, e ao final nós vamos ter um tempo de oração e a gente traz também os demais pedidos. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá no texto de Gênesis, capítulo 8. Gênesis, capítulo 8, versículos de 1 a 12. Amém? Gênesis 8, de 1 até o 12. Mesmo assentados, mas com reverência à palavra do nosso Deus, diz assim o texto.
Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam, e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra, e ao fim de 150 dias as águas tinham diminuído. E no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no 1º dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já tivesse aparecido, Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca, a Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba voltou, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e, de novo, soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Amém? Senhor, nós pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Deus, que o Senhor abra o nosso entendimento mais uma vez para compreender a Tua vontade para as nossas vidas a partir do texto que nós acabamos de ler, ó Deus, e que fala dessa Tua misericórdia tão grandiosa, Deus, depois de um juízo tão terrível. Abençoa, Deus, e que possamos ouvir mais uma vez a Tua voz através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? O título da mensagem de hoje é A Graça Encontrou a Paciência. Nós falamos sobre... Já temos algumas mensagens falado sobre Noé, e quero abrir aqui, já que vocês estamos neste grupo, no grupo de oração, apesar que talvez isso vai ficar registrado, Mas eu vinha orando a respeito da nossa série de Gênesis e eu entendi que nós vamos realmente encerrá-la, em Gênesis 11. Por que Gênesis 11? Porque Gênesis 11 é a primeira porção mais inicial, obviamente, de Gênesis, mais controversa, vamos dizer assim. Então nós vamos encerrar a série Princípio no capítulo 11 de Gênesis e nós vamos iniciar uma nova série que eu não vou dizer ainda qual é, mas que os irmãos, quando me deram o livro de Paulo versus Tiago, confirmou algumas coisas que eu vim orando a respeito disso. Mas brincadeiras à parte, nós vamos iniciar uma nova série então vamos encerrar Gênesis 11, próximas mensagens aí, e vamos iniciar uma nova série de mensagens das quartas-feiras. E continuando aquilo que nós tínhamos falado, a tormenta, depois de tantos dias, as águas prevaleceram, como a gente viu na mensagem passada, as águas vencendo, o juízo de Deus vencendo qualquer pensamento que pudesse ser contrário à ideia de que Deus iria de fato destruir o mundo daquela época. Isso tudo aconteceu, Deus cumpriu a sua palavra, mas aqui no capítulo 8 nós vemos a tormenta chegando ao fim, porque Deus não havia prometido um dilúvio para sempre. O derramado juízo de Deus naquela geração não seria para sempre, não seria algo ininterrupto. Esse juízo, nós cremos que é ininterrupto, está reservado para o fim de todas as coisas. De fato, aqueles que não creem, aqueles que não compreenderam a mensagem do Evangelho, que não converteram os seus caminhos, que não andaram no caminho estreito proposto por Jesus, eles experimentarão um outro nível de juízo. Mas nesse contexto, o juízo foi cessando devagar. Isso está bem claro no texto. Esse cessar do dilúvio, ao passo em que parece, a impressão que dá, quando a gente está lendo o texto do capítulo 7, que fala sobre o processo do dilúvio. Parece uma coisa... Aconteceu de repente, e as águas enchendo, e o mundo coberto de água. Na volta é o contrário. O processo é devagar. O processo
Parece, na leitura que nós vamos fazendo, parece que é mais lento. Né? E essa porção do texto, se nós quisermos entender bem, né, aquilo que esse texto, esses 12 primeiros versículos do capítulo 8 estão falando, há duas palavras aqui. Em primeiro lugar, é a graça de Deus. Nós sabemos que a definição de graça é um favor imerecido. Né? A gente aprende na escola bíblica dominical, vê os vídeos por aí, graça é um favor imerecido. E por que é um favor imerecido? Porque mesmo Noé tendo sido poupado, ele não era merecedor por ele mesmo. Não foi a justiça do próprio Noé e de sua família que fez com que eles fossem preservados, a não ser a graça de Deus. Né? Embora Noé andasse com o Senhor, não foi a sua própria justiça, a sua própria obediência. Lembra do texto que a gente leu no começo do culto hoje, né? Não foi pela obediência dele que ele foi preservado, foi somente pela vontade misericordiosa do Senhor e pela sua graça. Mas a graça de Deus aqui, né, é incrível como ela se abraça com a paciência de Noé, enquanto esse processo das águas serem evacuadas, vamos dizer assim, das águas saírem, das águas irem sumindo, a paciência de Noé e a graça de Deus, elas estão ali juntas, caminhando. O que por si só deveria nos fazer pensar sobre esse imediatismo, né, que a gente vive hoje. Né? Mencionei a questão do mês de junho, né, que as pessoas já estão falando como se tivesse passado a metade do ano, e esse, às vezes, senso de que determinados processos e coisas acabem logo, passem logo, aconteçam logo. Né? E a paciência de Noé aqui nos chama a atenção, porque ela não anula a graça de Deus. Tem gente que acha que para Deus ser gracioso, para Deus fazer algo, Ele precisa fazer no nosso tempo. Mas a graça de Deus é no tempo de Deus. Deus derrama a sua graça do jeito que Ele quer, no tempo em que Ele quer, da forma que Ele quer. Pedro falou sobre isso também quando ele mencionou as questões relacionadas à volta do Senhor Jesus. Ele escreveu na segunda carta que alguns já questionavam na época de Pedro: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? O que foi que aconteceu? E aí Pedro diz: olha, vocês não entendem que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, a graça de Deus é derramada no tempo em que Ele quer. E Deus, diz o apóstolo Pedro naquele mesmo texto, Ele tem sido paciente para que todas as pessoas se salvem. Então a graça de Deus, é importante a gente entender aqui, ela não se adequa à nossa pressa. Nós não podemos achar que Deus, Ele só é bom quando Ele faz aquilo que é bom no meu tempo. Deus só é fiel quando Ele é fiel de acordo com a minha pressa. Ele é fiel do jeito dEle. Ele é bom do jeito dEle. Ele é gracioso do jeito dEle. Que se Ele fosse fiel, bondoso e gracioso do nosso jeito, Ele não seria Deus. Ele seria como um de nós. Mas louvado seja o Senhor, porque mesmo após um episódio de tormenta, mesmo após um episódio de juízo, essa graça que parece contrariar qualquer pressa, até do próprio Noé. Embora Noé tenha sido paciente ao longo desse processo, você vai ver que mesmo a paciência dele revela alguma pressa. Solta uma ave, vamos ver, cadê? Secou, não secou, e agora? Como é que vai ser? Quantas vezes nós nos vemos assim? Quantas vezes a gente não se vê nessa situação? E aí, Deus, é agora? É esse o sinal? Posso sair? Posso fazer? Posso agir? Às vezes a gente, principalmente em momentos críticos, em momentos em que a gente não tem muita certeza do que vai acontecer, se tinha uma coisa que pairava na cabeça de Noé e daqueles que estavam na arca, com certeza era a dúvida. Imagina, os dias vão passando, só de chuva 40 dias, chovendo. Rapaz, está chovendo de novo. Hoje foi um dia inteiro de chuva, né? Veio cessar um pouquinho agora, mas lá, pelo menos para onde eu moro, foi o dia todinho de chuva. E vindo para cá à tarde, chuva. Agora imagina, 40 dias e 40 noites de chuva. Mas não é chuva torrencial. É chuva de acabar com tudo. Isso uma hora vai entrando num ambiente da dúvida, e a arca flutuando lá. E as pessoas, toda a humanidade, todos os seres vivos da terra perecendo. Se tem uma coisa que Noé não tem, é controle sobre a situação. É normal que haja ansiedade quando a gente não tem controle. É normal que haja certa agonia, certo aperreio quando nós não sabemos qual vai ser o próximo capítulo, né, da série. Eu estou assistindo uma série com Maíra. Ela se chama Travelers. Né? A gente consegue assistir um capítulo a cada
3 anos. A gente assiste, daqui a 3 anos a gente consegue assistir outro capítulo de novo. Mas é uma série muito bacana que fala sobre... É uma série de ficção científica. São pessoas que vêm lá do quarto milênio, uma coisa assim. Do terceiro, do quarto milênio. E eles voltam no tempo, mas eles voltam na consciência de outras pessoas do século XXI. Por causa de questões de guerra nuclear que aconteceram, eles voltam para modificar questões no tempo e impedir que a explosão de um asteroide aconteça. Estou contando tudo, né? Mas, no geral, é isso. Né? Como seria bom, né, se a gente pudesse... Como seria bom se Noé pudesse pegar o controle assim e avançar. E lá para frente na história, veja a terra seca, os filhos dele, mas não, agora o que ele tem é chuva, que acabou, e as águas que vão secando lentamente. Pelo menos lentamente na perspectiva de alguém que está na arca já há alguns bons meses. Lentamente. Lentamente. Queria que você tivesse isso em mente. Porque são processos que nós vivenciamos também. São situações que nós passamos também. E o exemplo de Noé sempre deve nos encorajar a confiar no Senhor. O texto começa com no versículo 1 dizendo: então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais. Deus havia feito uma promessa para Noé e sua família. E o Senhor jamais demora, né, não tarda, como diz o apóstolo Pedro, em cumprir a sua promessa. O versículo 2 vai dizer: as fontes... Não, perdão, ainda no versículo 1. E enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Os estudiosos dizem que esse vento que Deus enviou, né, e perceba, sempre a ideia de vento como algo que faz parte do processo de Deus intervir na história. Né? O vento na tempestade, um vento para falar, a brisa suave, né, para falar ali a Elias, lá no texto de 1 Reis. Né? Então, sempre essa ideia de vento como algo que está intervindo em uma situação. Não sei se você sabe, mas a palavra, algumas vezes no Antigo Testamento, para vento, é a mesma palavra que é usada para definir o Espírito de Deus. Ruach. A mesma palavra que às vezes é traduzida como vento, se refere ao Espírito de Deus ou ao Espírito do homem. A mesma palavra é usada para essas situações e o contexto determina. Aqui, de fato, é um vento. Deus... Aqui, pelo menos, há 2 propósitos que os estudiosos enxergam que justificam esse vento enviado do Senhor. Primeiro, a ideia de que isso... facilitaria o processo de evaporação da água, né? Então, esse vento ajudaria as águas a baixarem, né? Faria com que as águas elas fossem baixando, como de fato aconteceu. E também pode ter conduzido a arca do Senhor para um outro local, como na verdade aconteceu. O texto fala que a arca ela ficou lá no Monte Ararat, que provavelmente hoje é ali na Armênia, próximo talvez da Turquia, alguma coisa assim, seria esse Monte Ararat. E tanta gente já tentou encontrar os restos, os vestígios da Arca de Noé. Tem sempre o pessoal, né, que fica à procura dessas relíquias, mas isso não é o mais importante para nós. O mais importante é saber que mesmo em meio a um ambiente de certeza, o Senhor estava conduzindo. O vento estava baixando as águas e o vento estava levando a arca para onde o Senhor queria que ela fosse levada. Já que ela não tinha remo, ela não tinha timão, Noé não tinha... ali como controlar o que estava acontecendo. Ele estava, de fato, fora de qualquer possibilidade de determinar o próprio destino dele e da sua família. Imagine o que é, em qualquer área da nossa vida, não experimentar controle nenhum. É exatamente isso que Deus espera de nós. Olha que coisa interessante. Aquilo que, por alguns dias, Noé viveu com sua família, ele não podia fazer absolutamente nada para beneficiar ou para definir para onde ele e a família dele iriam. Ele não tinha nada, ele tinha absolutamente nada para fazer, apenas flutuar. E nós cantamos sempre, né? Em teus braços é o meu descanso. Mas na prática, nós somos muito ativistas. Na prática, nós queremos fazer tudo. Na prática, a gente, se pudesse, botava Deus para descansar nos nossos braços. A gente diz, Senhor, calma, né? Deixa eu fazer e o Senhor fica aí descansando, então deixa que eu carrego o Senhor. A gente inverte. Esse Noé e sua família que não tem absolutamente nada para fazer, a não ser esperar, são um desafio para nós. A arca foi levada para onde Deus queria. Assim,
como o processo do dilúvio foi totalmente conduzido por Deus, o fim do dilúvio também foi totalmente conduzido por Deus. Noé não precisou fazer dança da chuva, Noé não precisou fazer uma oração. Deus disse para Noé, faça aí uma oração, né? E aí então eu vou fazer chover. Claro, em algumas ocasiões Deus fez isso. Deus pediu que as pessoas orassem, pediu que as pessoas fizessem, né? Ele disse para Moisés, por exemplo, por que vocês estão se queixando a mim? Diga ao povo que marche. Aí, como se Moisés dissesse, sim, Deus, mas só tem um mar na frente da gente, só como é que ele vai marchar? E aí Deus fala para Moisés, então toca com o cajado no mar e aí vocês vão atravessar por terra seca. De fato, às vezes, Deus, ele conta com o auxílio humano, mas a respeito do dilúvio, ele não precisou de absolutamente ninguém, na verdade, nunca ele precisa. Às vezes ele deixa a gente participar daquilo que está acontecendo, às vezes ele faz tudo sozinho. Noé não precisou orar para começar a chover, Noé não precisou orar para que os animais viessem até ele, não. Deus levou, porque ele disse que levaria. Isso nos faz pensar algo interessante. Nós, às vezes, nos desesperamos, nos descabelamos por coisas que Deus disse que faria. Deus disse, não te deixarei, nem te desampararei. Lá nos Salmos. A gente diz, eu estou tão sozinho, Senhor, venha ficar. Eis que estou convosco até os confins da terra. Aquilo que ele disse claramente na sua palavra que ele vai fazer, ele vai fazer. Aquilo que ele disse a Noé, vai chover, as comportas vão se abrir, toda a carne vai perecer. Aconteceu. E mesmo que Noé desejasse se levantar contra Deus, não, Senhor, não faz isso. Não, aconteceu. E às vezes a gente olha para promessas da palavra de Deus e a gente fica orando como se a gente não confiasse. Eu não estou dizendo que a gente não deve orar para que as promessas de Deus se cumpram, mas a gente ora como se elas cumprissem, elas serem cumpridas dependessem da nossa oração. Às vezes a gente ora como se as promessas de Deus precisassem da nossa oração, como se fosse assim, eita meu Deus, se o pastor Davi não orar, o que é que vai ser? Como eu vou executar minha vontade se a irmã da paz não foi e pregar todo dia para 250 pessoas? E agora? O fato de Deus ter começado e terminado tudo sozinho mostra que ele não precisa de ninguém. E você pode achar que isso é um pouco duro, mas isso é libertador. É libertador saber que Deus não precisa de ninguém. É confortador saber que Ele não precisa de nós. Semana passada, eu fiquei meio agoniado, a gente estava um impasse, como é que ia fazer a respeito do louvor, aí Felipe chegou. Aí eu disse, Felipe, você tem coragem de fazer algo nunca feito na história dessa igreja? Aí era tocar comigo tocando teclado. Deus não precisa que eu toque teclado, Deus não precisa que a gente reúna a melhor técnica, faça as melhores coisas. Deus não precisa. Por isso nós falamos isso quando nós ministramos na terceira música. A voz do Senhor é suficiente. O poder do Senhor é suficiente. E isso é libertador. Saber, como muitas vezes eu já me desesperei, e não foi o caso da semana passada, mas chegar aqui e me desesperar, como é que vai ser, quem vai dirigir a oração, quem vai fazer o culto, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Deus não precisa dessas coisas. É bom quando tem elas, é maravilhoso, é bom quando está tudo preenchido, quando está tudo funcionando, quando está tudo ok. Mas não é a falta dessas coisas que faz Deus menos Deus, que impede o agir dele. Ele pode falar e pode fazer nesta reunião. E eu sei que todo mundo que está aqui hoje entende isso. Eu sei que todos que estão aqui compreendem isso. E a verdadeira fidelidade, ela reside justamente nisso, meus irmãos. A verdadeira, já estou saindo até de um monte de coisa que era para ter falado já nesse momento. Mas eu preciso dizer isso. A verdadeira fidelidade reside nisso. Em saber que Deus não precisa de mim, mas estar lá. Em saber que, fazendo ou não fazendo, alguém irá fazer no meu lugar. Mas eu não estou naquele lugar porque eu faço algo, porque eu preencho alguma função, não. Eu estou por causa do Senhor. E Ele é quem faz tudo o que precisa ser feito. Foi o que Abraão disse para Isaac. Ah, tá certo, pai, a lenha
show de bola. Mas cadê o cordeiro? Deus proverá para si um cordeiro. Deus vai fazer aquilo que for necessário para que sua obra avance. Isso não é uma palavra para a gente se acomodar. É uma palavra para nós confiarmos. Deus disse que o dilúvio aconteceria, Ele fez tudo o que era necessário para que ele acontecesse e agora está fazendo tudo o que é necessário para que o dilúvio seja revertido. É libertador saber que Deus não precisa de mim e de você. Amém? Ao mesmo tempo que vemos essa paciência de Noé, percebemos que ela é uma paciência que investiga. Ela é uma espera ativa, se pudéssemos dizer isso. Ela é um processo de aguardar, observando aquilo que Deus está fazendo. O fato de nós sabermos que Deus faz todas as coisas não precisa nos retirar do processo. Noé está, ao mesmo tempo em que aguardando, ele não sai da arca. Percebe que ele não sai da arca em momento nenhum. Ele está aguardando, mas ele está investigando. Ele está observando. Tem um filme que eu gosto, assim, eu e Vandeline, eu acho que nós somos os 2 maiores fãs do mundo desse filme. Se chama Entre Facas e Segredos. Né? Olha os meninos ali, a gente já assistiu na JNI, é top demais esse filme. E lá tem um detetive, né? Primeiro que eu amo coisa de detetive, né? Gosto muito de Sherlock Holmes, gosto muito dos livros de Agatha Christie. Então, tudo que é de detetive, a gente gosta. Mas o detetive lá do Entre Facas e Segredos, ele se define como alguém que observa a verdade. E, de fato, o detetive... Eu esqueci o nome dele. Ah, fugiu. O detetive, ele não faz absolutamente nada. Simplesmente as coisas vão acontecendo ao redor dele e, no final, acaba se descobrindo um grande mistério lá de quem fez o que estava sendo acusado lá. E ele não faz nada. Mas ele está o tempo todo observando. Ele está o tempo todo com aquelas pessoas que são os atores principais. Ele está o tempo todo como observador da verdade. Parte da caminhada com Deus não é sobre o que nós fazemos para Ele. É sobre observar aquilo que Deus está fazendo. E Noé está observando. Ele lança um corvo, o corvo voa, e Noé está observando. Não, acho que agora Deus está dizendo que não. E o corvo volta. Ele espera mais um pouquinho e envia outro pássaro, uma pomba, que geralmente é um animal que não consegue voar muito tempo sem ser em bando. Não sei se você já prestou atenção nisso. Ele lança uma sozinha porque ele sabe que se demorar muito ela vai voltar. E ela volta. E aí espera 7 dias, manda de novo, solta de novo a pomba e dessa vez ela volta com uma folhinha, né, um pouquinho de oliveira, um ramozinho de oliveira verde. Oliveira não cresce em lugares altos, ou seja, a água já estava bem baixa. Então, isso significa que está perto. O fato de que é Deus que faz todas as coisas não precisa nos excluir do processo. Não precisa nos excluir de observar. Eu, esses dias, terminei uma leitura que eu vinha há meses fazendo, que é um livro que chama E Deus Falou na Língua dos Homens. Né? Que livro maravilhoso. Como é maravilhoso aprender mais sobre a palavra de Deus, porque é sobre isso. É sobre nós observando como Deus faz as coisas. Aqueles que são casados, que têm uma convivência muito tempo com uma certa pessoa, você vai aprendendo, né? Pelo olhar, só um levantar de sobrancelhas, um franzido de testa. Por quê? Porque você passou muito tempo com aquela pessoa, você sabe como ela age. Nosso relacionamento com Deus ele pode ser exatamente assim. Nós podemos ser investigadores daquilo que Deus faz. Nós podemos observar a partir da palavra, a partir das experiências que temos com Ele, a partir daquilo que Ele continua fazendo no nosso tempo. Nós podemos ser observadores do agir de Deus. Nós podemos olhar e ver, veja, Deus, nessa situação Ele agiu dessa forma. E perceber a sabedoria do Senhor. Não há nenhum outro Deus tão sábio quanto Ele. Não há ninguém cujas decisões sejam melhores. Mas nós só compreenderemos isso quando nós nos tornarmos observadores daquilo que Deus faz. Tem observador de tudo hoje, né?
Eu lembro que tem aquele desenho do Pica-Pau do ornitólogo, que ele ficava um observador de pássaros. Os detalhes, como voa, do que se alimenta, quais são os horários daquele pássaro. O ornitólogo conhece tudo. Se nós fôssemos observadores de Deus e daquilo que Deus faz, como o ornitólogo faz com os pássaros. Nós podemos olhar para uma passagem da Escritura e dizer: Deus fez isso por causa disso, disso e disso. Às vezes, a gente sempre fala que a teologia, ela fica desgastada porque ela deixa de ser sobre quem Deus é e começa a ser sobre confissões. Porque o documento oficial daquela igreja tal, porque o catecismo daquela igreja tal, porque o ensino daquela igreja tal, certo? Mas e Deus? Teologia é o estudo ou o discurso sobre Deus. É contemplar Deus. É olhar para o caráter de Deus. É prestar atenção e observar aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz. Por isso que a Bíblia dá testemunho de que Noé andava com Deus. Só pessoas que já andaram comigo percebem, por exemplo, que eu ando muito parecido com meu irmão. A gente tem um jeito de andar igual. Meio apressado, meio avexado. Mas quem já andou comigo é que percebeu isso. Quem já andou com ele também. Quem já andou com nós dois percebeu isso. Nós temos andado com Deus ao tal ponto de sabermos o que Ele está fazendo, sermos investigadores daquilo que Deus faz. Noé esperou, mas não de forma passiva ou inerte. A espera, diz a música de Renascer Praise, não pode matar a esperança. Né? Não haverá impossíveis para o meu Deus, suas promessas Ele me fará viver. A espera não pode matar a esperança, minhas lágrimas Ele enxugará. Ou seja, o fato de nós estarmos esperando não significa que não temos esperança naquilo que Deus faz, que não temos confiança de que Ele está no controle. Como diz uma outra canção, né? Esperar com Deus é caminhar. A canção do Marcos Almeida, né? Então que nós possamos caminhar esperando. Lentamente, a melhora se apresentou. Que nem tudo, como a gente já falou, é feito por Deus de forma impactante e imediata. O dilúvio pode até ter parecido ser algo impactante, mas nós precisamos saber, né? O Senhor falou comigo lendo as Crônicas de Nárnia, inclusive eu olhei hoje não, essa semana eu olhei ele lá na estante, deu uma vontade de ler de novo. Acho que eu vou ler de novo esse ano. Se for, vai ser a terceira vez que eu leio. Não, rapaz, da vida toda. Não é esse ano, não. Mas deu uma vontade de ler. Mas, em um determinado momento, se não me falha a memória, lá no Príncipe Caspian, que é uma das histórias que tem lá, elas questionam os meninos questionam por que o leão, que é Aslan lá na história, apareceu para eles de outro jeito. Né? E o leão, né, que é Aslan, uma figura ali de Cristo na história, obviamente, do C.S. Lewis, ele fala, nada acontece duas vezes do mesmo jeito. Se nós fazemos as coisas sempre da mesma forma, né? Eu tenho certeza que se me pedir para fazer um feijão hoje, vai ser muito diferente da forma que eu fiz feijão a primeira vez. Não é, ainda bem que isso não foi registrado, inclusive. Foi bem difícil. Foi duro, a panela não pegava a pressão, né? Foi um sofrimento. Gastei metade do gás, mas terminei o feijão. Hoje, se eu fizer, vai ser totalmente diferente. Nós não fazemos sempre as coisas do mesmo jeito. Por que a gente tem que esperar que Deus faça sempre tudo do mesmo jeito? Por que a gente espera que Deus faça conosco do jeito que Ele está fazendo com o outro? Por que a gente quer que Deus haja na nossa situação? Mas é porque são situações parecidas, mas a sabedoria de Deus, ela é tão perfeita que Ele vai fazer diferente. E aí o leão dizia lá, né? Nada acontece duas vezes do mesmo jeito. Então, quando se trata do Senhor, nós precisamos confiar que mesmo que Ele faça diferente, mesmo que Ele faça algo que é inesperado, Ele fará o melhor. A graça de Deus também atua em cenários, é outra coisa que eu queria trazer pensando nesse processo, nessa demora, nessa espera, esses dias esperando e investigando. A graça também atua nos cenários que mudam um pouco. Você olha talvez para a sua rotina e diz, rapaz, não muda nada, não tem nada de interessante, não tem nada de novo, não tem nada, estrelas, não tem nada que geram, é tudo tão igual.
Talvez em algum momento Noé fique, rapaz, não vai descer essa água. A esposa de Noé talvez falando, menino, não baixa não, tá igual outro dia. Olhava assim pela brechinha da janela, do mesmo jeito. Tudo igual. A graça não precisa de eventos extraordinários para se manifestar. Ela às vezes se manifesta quando a gente faz, por muito tempo, a mesma coisa. É porque parece, especialmente para quem tem vinculado à vida real, à vida virtual, que todo dia precisa ser alguma coisa extraordinária. Mas a graça de Deus também se manifesta em dias iguais, repetidos e semelhantes aos anteriores. Então, o texto termina dizendo o seguinte: esperou ainda, versículo 12, outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Se tinha alguém que tinha menos controle ainda da situação, era esse animal. Tá? Não podia fazer nada. A pomba não podia nem resolver se ela ficava dentro da arca ou não, porque Noé pegava e soltava ela. E o primeiro ser a pisar em terra seca foi a pomba. Não foi Noé. Jesus falou sobre isso. Ele disse: se Deus cuida de cada um dos pardais, aves simples que não estão preocupadas ou ansiosas, será que Ele não vai cuidar de vocês? Um animal que é tido por nós às vezes como meio bobo, né? A pomba, às vezes você corre atrás dela, ela corre meio bobinha. O primeiro a sair da arca, o primeiro a pisar em terra seca não foi Noé, não foi ninguém da família de Noé, foi um animal inofensivo, um animal que, menos ainda do que todo mundo nessa história, tem controle sobre absolutamente nada. Então, herdar as promessas do Senhor não tem a ver com aquilo que nós podemos fazer. Se nós tivéssemos essa confiança deste pequeno animal, talvez a gente tivesse uma caminhada com o Senhor um pouco mais tranquila. E não ficasse o tempo todo desesperado. Senhor, você não está me vendo não. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar, colocar nossa vida diante do Senhor. E vamos orar pela vida do Renato, pela vida do Josimar. Pedir que o Senhor esteja abençoando. Alguém tem mais algum pedido de oração para a gente colocar agora e encerrar? Um pedido de oração mais dos irmãos? Amém? Quero agradecer, só trazendo aqui mais uma vez, os irmãos a gente vinha orando pelo meu sobrinho e a previsão de alta dele é sexta-feira agora. Graças a Deus. Está voltando para casa. Desde a semana passada já sem o dreno, sem o acesso, só recuperando, aguardando os exames. E, se Deus quiser, sexta-feira estão voltando para casa depois de mais de 40 dias de internação. Um processo bem longo. Minha irmã passou o Dia das Mães lá com ele. Meu cunhado passou o aniversário dele lá, ele internado e a luta. Chegaram dias bem difíceis em relação ao quadro clínico dele. E graças a Deus eu agradeço aos irmãos, que eu sei que a igreja esteve orando pela vida do meu sobrinho, e eu louvo ao Senhor por isso. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nessa noite. Deus, agradecemos, ó Deus, pela vida, Deus, do Vitor, por o Senhor ter respondido, ó Deus, as orações do teu povo, Pai, e que ele agora está bem. Ó Deus, que o Senhor complete, ó Deus, a recuperação dele. Ó Deus, e continuemos louvando ao Senhor pelos testemunhos de vitória que temos tido como povo de Deus. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Renato e do Josimar, Pai. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor, Deus, abençoe suas vidas, ó Deus, e que eles estejam nesse momento sendo tocados pelo Senhor, tocados pelo Espírito Santo, convencidos, ó Pai, da necessidade de arrependimento, da necessidade de mudança de vida, Senhor. Pai, oramos por suas respectivas famílias, pedimos que o Senhor derrame graça, derrame da tua misericórdia sobre cada coração e faça, Senhor, mais uma vez a tua boa, perfeita e agradável vontade. Essa noite nós te pedimos mais uma vez, nos ensina, Senhor, como a graça anda com a paciência,
como, ó Deus, precisamos confiar de que tudo aquilo que o Senhor promete, o Senhor faz, de que o Senhor não precisa de nós para cumprir as suas promessas. O Senhor não precisa dos nossos artifícios, dos nossos talentos, mas que nós somos convidados a sermos observadores daquilo que o Senhor faz. Ó Deus, a nos maravilharmos com as obras do Senhor, a nos alegrarmos com aquilo que o Senhor e só o Senhor faz. Essa noite, Deus, abre o nosso coração para confiarmos mais em Ti. Deus, para termos uma confiança quase como a desse animal, que foi o primeiro ser a sair da arca, a pisar em terra firme. Ó Deus, que em meio às incertezas, em meio às inseguranças, nós nos lembremos quem é que cuida das nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Deus, a Tua igreja, o Teu povo na volta para casa. Ó Deus, guarda o nosso coração, ó Deus, em Ti, e nos ajuda, Pai, a sermos cada vez mais fiéis à vontade do Senhor para nós. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, já agradecidos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você o Senhor erga o brilho de sua glória e te conceda a paz. Porque fiel é o que nos chama, o qual também o fará para a glória de Deus o Pai. Nós dizemos juntos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus abençoe sua vida, vá na paz do Senhor e não saia sem falar com todo mundo.